Hoje eu vou te mostrar 6 ideias para você que pensa em ter o seu próprio negócio, sua própria profissão e não ter mais que depender de outros para ganhar seu dinheiro. E mais, são ideias de negócios que você vai investir pouco. Sim, mesmo com pouco dinheiro, elas funcionam e te falo que dá certo sim, porque algumas delas eu mesmo testei. Então, fique atento e vamos ao vídeo. Meu nome é Sebastião Oliveira, criador do site e canal ideiasparaseunegocio.com. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e vamos ao vídeo. A primeira ideia é trabalhar com manutenção em lavadora de roupas. Sim, a lavadora de roupas é hoje um dos eletrodomésticos que mais fazemos uso. Isso por causa da sua grande utilidade e praticidade. Enquanto sua roupa está na máquina, você pode fazer outra coisa. Muito tempo é economizado quando se usa uma lavadora de roupas. Além disso, evita o desgaste físico de ter que lavar as roupas na mão. Quem hoje em dia não usa uma máquina de lavar roupas? Por isso, quando um equipamento desse dá defeito, as pessoas ficam desesperadas procurando um profissional que resolva seu problema. E é aí onde você entra. Dependendo do defeito, com apenas alguns minutos você conserta o equipamento e ganha seu dinheiro. Eu mesmo já fiz vários serviços em lavadoras de roupas que levaram cerca de 15 minutos e consegui adquirir uma boa quantia de dinheiro. Nesse serviço que eu fiz, por exemplo, não precisei investir nada, nem mesmo em peças, para resolver o problema do cliente e ganhar meu dinheiro. Em uma simples troca de uma válvula, você cobraria, por exemplo, R$150 e você gastaria na válvula apenas R$30, ou seja, R$110 de lucro, e em pouco tempo, no máximo 30 minutos. Agora multiplique isso por 2 ou 3 serviços desses, como esse, por dia. E a vantagem desse negócio é que você não precisa investir muito. Apenas com cerca de R$100 você já pode comprar suas ferramentas e já pode anunciar seus serviços e empreender esse negócio. Uma dica é você pesquisar na internet, por exemplo no YouTube, tem muitos vídeos que você pode identificar defeitos em máquinas de lavar roupas e como consertá-los. Mas é claro que o ideal seria você fazer um curso de como consertar a lavadora de roupas. Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um curso que eu recomendo para que você faça e aprenda a consertar a lavadora de roupas. A segunda ideia é manutenção em fogão. Fogão também é um eletrodoméstico que a maioria das pessoas possuem, na verdade até mais do que as lavadoras de roupas. Imagine você na cozinha fazendo seu prato preferido, mas o fogão não funciona. As chamas do fogão estão baixas, ou o forno não funciona. Essa é uma dor de cabeça que muita dona de casa tem. Sabia que consertar fogões é uma mão de obra muito rara hoje em dia? Muitas pessoas buscam um profissional nessa área para simplesmente desentupir as bocas de um fogão. E interessante que somente nesse serviço, só para desentupir as bocas do fogão, você poderia cobrar entre R$50 e R$80, dependendo da região que você mora. E não gastaria mais que 2 horas para fazer isso. Isso é um detalhe interessante, porque muitas pessoas passam o dia inteiro para ganhar esse valor. E o investimento para essa atividade é também pouco. Não precisa montar uma assistência técnica, por exemplo. Você pode atender os clientes na sua própria residência, em domicílio. Mas onde você pode aprender e fazer manutenção em fogão? Novamente, a internet é um grande auxílio neste sentido. Inclusive, futuramente vamos postar vídeos sobre como consertar fogões. Então, se inscreva no canal. Vamos à terceira ideia. Manutenções em refrigeradores. Outro equipamento que seria uma boa ideia para você empreender um negócio são os refrigeradores. Assim como os fogões, a grande maioria das pessoas possui uma geladeira funcionando 24 horas por dia. Imagine você abrindo sua geladeira e observar que ela não está funcionando. Estaria correndo o risco de perder todos os seus alimentos. O que você faz? Imediatamente você procura um técnico. Por isso, a necessidade de pessoas capacitadas para fazer manutenção em geladeiras é interessante. Mas será que vale a pena esse negócio? Imagine que você é um técnico em refrigerador e tenha recebido um chamado de um cliente que reclama que o refrigerador não está gelando. Qual é o diagnóstico? Insuficiência de gás. O seu orçamento para o conserto é de R$250, sendo que você vai gastar R$40 com material.
Ou seja, você colocaria no seu bolso R$ 210. E isso com cerca de 2 horas de serviço. E é apenas um serviço. Agora acrescente isso com 2 ou 3 serviços por dia ou mesmo por semana. Em uma simples troca de sensor de temperatura, você cobraria R$ 150. E sabe quanto você pagaria no sensor? R$ 40. Você colocaria no bolso R$ 110. A vantagem desse negócio é que para você empreender o investimento também é baixo. Com cerca de R$ 150 mais ou menos, você consegue comprar suas ferramentas para começar o empreendimento. Mas onde você pode aprender a consertar geladeiras? Te recomendo um curso, O Segredo dos Refrigeradores. Eu mesmo fiz esse curso, achei bem interessante, onde você vai aprender a consertar refrigeradores convencionais, frost-free, freezers e diversos equipamentos, e você ainda ganha um certificado válido. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link desse curso. Inclusive, se você quer uma ideia de negócio que não precisa investir nada no começo, fica até o final do vídeo que vou te mostrar uma ideia e ainda vou te dar um presente para você começar seu negócio com essa ideia. Então, fique ligado e receba seu presente. Próxima ideia: manutenção em celular. Sabia que o número de celulares supera até mesmo a população no Brasil? Isso é fácil de entender, porque tem pessoas que possuem mais de um celular. Talvez um para uso pessoal e outro para trabalho. Isso acaba exigindo a presença de profissionais em manutenção de celular. É uma profissão que vem crescendo grandemente no Brasil. Afinal, quem hoje em dia fica sem celular, não é mesmo? Você mesmo já deve ter dado uma olhadinha no seu WhatsApp. Uma simples troca de tela seria R$ 100. E isso em menos de 30 minutos. Agora imagine você pegando apenas 3 serviços desses por dia. Seria R$ 300 por dia. A vantagem é que para você montar seu negócio consertando o celular, não precisa de muito espaço. Poderia montar sua assistência técnica no cantinho aí mesmo da sua casa. As ferramentas são poucas. Na internet você encontra um kit completo de ferramentas que você pode adquirir. Eu também vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link de um kit completo de ferramentas para você consertar celular. Mas onde você pode aprender do zero, passo a passo, a empreender um negócio consertando o celular? Também vou deixar na descrição do vídeo o link de um curso com certificado e o maior e mais atualizado do Brasil. É só você clicar no link abaixo. A próxima ideia tem a ver com brigadeiros gourmet. Se você gosta de culinária, os brigadeiros gourmet seria também uma ótima opção para empreender. Afinal, as pessoas gostam de comer. E quando se trata de guloseimas, isso é uma pura verdade. E mesmo sendo um total iniciante em culinária, você pode fazer com que a confeitaria seja parte do seu negócio, do seu empreendimento. E você consegue trabalhar da sua própria casa fazendo encomendas. Onde você pode aprender a fazer brigadeiros? Bem, existem vários cursos na internet que ensinam a fazer brigadeiros. Mas eu também vou deixar aqui embaixo o link para você aprender a fazer brigadeiros. A sexta ideia de negócios com pouco dinheiro é marketing de afiliados. O marketing digital vem sendo um negócio que tem chamado muito a atenção das pessoas. Isso porque você consegue trabalhar no conforto da sua casa com apenas um computador, celular, tablet e uma conexão de internet. Mas você talvez tenha medo de entrar num negócio assim por causa dos inúmeros golpes que existem hoje na internet. Mas se pesquisar um pouco mais, verá que muitas pessoas estão ganhando dinheiro vendendo produtos digitais usando as mídias sociais e de forma honesta. É claro que se deseja trabalhar dessa forma, não espere dinheiro fácil. Se alguém prometer para você que você consegue ganhar dinheiro fácil pela internet, poderíamos dizer que isso talvez seria um golpe. Mas o que é o marketing de afiliado? Significa você vender pela internet usando as mídias disponíveis. Pode ser pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook e assim por diante. E talvez você já tenha visto falar que grandes empresas têm fornecido esse tipo de serviço, como o Magazine Luiza, Americanas. Ou você pode se cadastrar em plataformas que vendem produtos digitais, como a Hotmart, a Monetize, Reduz e outras. Se achou interessante, te recomendo o curso Fórmula Negócio Online, que vai te ensinar do zero, passo a passo, a como trabalhar com marketing digital no conforto da sua casa.
Bom, eu te falei que essa ideia de negócio é interessante, porque, como disse, você trabalha da sua casa, faz o seu horário, tem mais liberdade e mais tempo para você e sua família. E para te ajudar, eu deixei na descrição do vídeo um livro digital que vai te ensinar como montar seu negócio online. Então veja abaixo na descrição do vídeo e pegue seu presente. Tenho certeza que você vai gostar. Então essas foram as ideias, as 6 ideias que pode te ajudar a iniciar um negócio, a ter a sua profissão e ter a sua liberdade, fazer o seu horário e não ter mais que depender de patrão ou de outros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gostaria que nós falássemos sobre alguma outra ideia de negócios, deixa aqui também embaixo nos comentários que nós teremos prazer em falar sobre essa ideia no próximo vídeo. E o que você achou dessas ideias? Você acha que funciona? Você acha que dá certo? Diga para nós aí no canal. Será um prazer nós respondermos a sua pergunta ou o seu comentário. Muito obrigado a todos. Até mais. Até o próximo vídeo.